Olá, muito boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Acontece no Centro Espírita. Todas as quartas-feiras aqui estamos na TV Espírita para lhe fazer companhia, com variedíssimos temas, conforme vem acontecendo já há bastante tempo. Hoje temos a convidada que já esteve connosco há uns programas atrás, a Catarina, que é enfermeira de profissão. Regina, boa noite. Boa noite. Cá estamos nós de novo. O tema de hoje surgiu na sequência de uma pergunta de uma das nossas telespectadoras, da Ana Cristina, permita-me dizer o seu nome, e que nos deixou a seguinte mensagem. Qual a posição espírita em relação à doação de órgãos e o que acontece ao espírito posteriormente à doação dos mesmos? Será semelhante ao que acontece aos suicidas que nascem em algumas situações privadas desses mesmos órgãos ou padecendo de enfermidades nos mesmos? Tendo em conta a atualidade deste assunto, convidámos, lá está a Catarina, porque realmente ela, em função da sua formação académica, profissional, saberá melhor do que nós falar sobre esta questão que é pertinente. É uma experiência que tens na área da saúde, Catarina, e da medicina, e que com certeza nos vais auxiliar relativamente a algumas questões que sempre se levantam, mesmo para nós espíritas. Então, Catarina, o que é, antes de mais, a doação de órgãos? Quem é que pode receber os órgãos a serem doados? E que procedimentos são necessários para doar os órgãos de um corpo humano? Pronto, eu começo por esclarecer uma coisa, é assim, eu sempre que me convidam para vir aqui, isto implica, da minha parte, fazer trabalho de casa. Ou seja, não é algo com que eu lido diariamente na minha vida profissional, portanto, com a doação de órgãos, já estou afastada de urgência há bastante tempo, mas é óbvio que tenho todo o prazer em estudar um bocadinho. Tem que ser, pelo menos, que seja um contributo do Acontece no Centro Espírita. Relativamente àquilo que é a doação de órgãos, é assim, está abrangido pela lei em Portugal, todos os cidadãos, portanto, a Lei 12 de 1993, e desde esta altura que todos os cidadãos residentes em Portugal são potenciais dador de órgãos. Ou seja, todos somos dadores. Se não quisermos ser dadores, teremos que fazer, e essa informação tem sido amplamente divulgada desde 1993, terão que fazer um registro na RENDA, que é RENNDA, portanto, o Registro Nacional de Não Dadores, e esses são identificados automaticamente nos sistemas informáticos do SNS e das instituições privadas e não serão dadores. Relativamente a quem é que pode ser dador, podemos ser todos, salvo raras exceções. Por exemplo, eu dou-te o meu caso particular, nós podemos ser dadores após a nossa morte ou podemos ser dadores em vida, ok? Pronto, eu sou ou era uma dadora em vida. Portanto, eu era dadora de medula óssea e, por motivo de ter contraído uma doença autoimune, soube da pior maneira como é que já não era dadora de medula óssea. Portanto, apesar de dizermos que a possibilidade de histocompatibilidade quando somos dadores vivos é muito grande, a verdade é que eu era histocompatível com uma pessoa, fui contactada pelo Centro Nacional de Transplantes para depois informar que, pelo facto de eu ter contraído uma doença autoimune, automaticamente não poderia ser dadora. Portanto, não podem ser dadores pessoas com determinado tipo de patologias. Tirando isso, qualquer um de nós pode ser dador. Muito bem. Olha, existe a doação de órgãos em vida, conforme acabaste de falar, que pode ser feito através de transplante, e também existe a doação de órgãos depois de falecermos, de deixarmos Sim. o nosso corpo. Imagine-se, e relembrando a pergunta da Ana Cristina, da nossa telespectadora, que o doador nasceu com 2 rins, portanto, saudável. Okay? Sim. Porém, decide doar um deles em vida. Sim, não é? É E, na sequência, perde a vitalidade do rim com que fica. Ele definha e vem a falecer. Esta situação é um pouco distinta daquele que já nasceu só com um rim, não é? E passa, lá está, uma vida com algum sofrimento. Dependente dos tratamentos ou não, em que é que tu consideras que o fundamental nas diferenças entre as duas situações?
Em que ponto de vista? Ponto de vista médico. Nós para já. podemos fazer hemodiálise. Pronto. Normalmente, nós nascemos com... Há órgãos que nós temos aos pares, como eu digo, olhos, pulmões e rins. E sim, acontece frequentemente haver dadores em vida de rim. Muito na situação até de pais para filhos. Pronto. É óbvio que essa pessoa é informada que poderá perder a função do único órgão com que fica. A finalidade de nós termos dois é precisamente para, se há falência de um, o outro ficar funcionante. Havendo essa falência, essa pessoa vai para uma lista de transplantes, faz hemodiálise e está numa lista de transplantes, como em tempo teve a outra pessoa em que, que usufruiu do seu rim. Portanto, e agora a parte espiritual. Deixa-me só perguntar uma coisa, se posso... Sim. Que, entretanto, eu acho que estava na primeira pergunta e o que é considerado, quando é que a pessoa é dada como morta para poder ser doadora? Pronto. Ou seja, que é uma questão que muitas vezes... Pronto, eu acho que esse é o maior entrave, e foi durante muitos anos o maior entrave, e é em alguns países, nomeadamente no Brasil, nomeadamente nos Estados Unidos. Quais são os critérios de morte? No nosso país, nós só aceitamos a morte encefálica, portanto, morte do tronco cerebral. Tronco cerebral é aquilo que assegura, portanto, as funções vitais, batimento cardíaco, função respiratória. Portanto, a partir do momento que há morte do tronco cerebral, não há qualquer possibilidade de haver reanimação. Pronto. É óbvio que nós só falamos nestas situações quando temos um doente ligado a um ventilador, portanto, em que estamos a assegurar-lhe as suas funções através de uma máquina. E nós, quando olhamos, vemos uma pessoa com função respiratória, com batimento cardíaco, e é óbvio que há uma comissão de ética que tem que se baseia nos protocolos que são nacionais e que em muitas situações são iguais aos de outros países, para se certificar que há esta morte do tronco cerebral. Há vários exames, é sempre uma equipa de 2 médicos que não fazem parte da equipa médica que segue aquele doente ou que esteve na situação de reanimação daquele doente. Precisamente esses 2 médicos não podem fazer parte de nenhuma equipa de transplantes ou de nenhuma equipa de recolha de órgãos, precisamente já para garantir que não há aqui dúvidas sobre o atestado de morte do indivíduo em causa, que pode ser uma criança ou pode ser um adulto. A partir deste momento, mas agora nós sabemos que, por exemplo, que há países que consideram, eles chamam-lhe aqueles estados vegetativos prolongados, e que acham que isso, como já eles consideram que aquela pessoa nunca vai voltar a ser a mesma pessoa, e eles consideram como uma pessoa morta. E aí, por isso é que houve durante muito tempo estas dúvidas. Segundo a doutrina espírita e segundo aquilo que eu li, a partir do momento que nós consideramos a morte encefálica, portanto a morte do tronco cerebral, é viável a doação de órgãos. Olha, voltando um bocadinho atrás e a ver se eu consigo regressar à ideia, à segunda questão que eu te fiz. Relativamente, precisamente, às 2 situações que te apresentei, aquele que nasce com os 2 rins saudáveis e que doa um, não é? E que o outro entra em falência, e aquele que nasce só com um e que tem os problemas naturais decorrentes disso na vida, da parte espiritual. O que é que o Espiritismo diz relativamente a estas 2 distintas situações? Não é? Não sei se percebeste a questão. Deixa ver se aquilo que eu entendi é isto. De tudo aquilo que eu li, a partir do momento, o ato de doar, seja em vida, seja em morte, é uma dádiva. Se é uma dádiva, implica um desprendimento da matéria. Se implica um desprendimento da matéria, é óbvio que é um ato bem visto à luz da doutrina. Apesar de eu sei que me vais fazer outras questões a seguir mais complicadas, porque elas encaixam umas nas outras, pronto, mas tem a ver com isso. Relativamente ao outro, que só nasceu com um rim e que tem problemas, pronto, a parte física eu disse, em termos espirituais, é o seu karma, não é? Aquelas... O que quer dizer que na primeira situação também poderá ser kármico. Não é? Poderá, quer dizer, mas... doa um, o outro entra em falência
Será que há amigo eu acho porque lá está, sim. isto é uma discussão de alguma eu forma. acho que a telespectadora, quando fala na questão do suicídio, deduzimos nós, porque ela quer dizer é um suicida, por exemplo, que se tratou mal, bebeu, foi alcoólico em determinada vida, portanto, um suicídio involuntário, digamos assim, numa vida sequente, não é? Vai ter lesões do ponto de vista físico, que o próprio perispírito transporta isso para o corpo físico. E então aí, lá está, vem lesionado e poderia até obter como dádiva, não é? Supondo um auxílio. E aqui alguém vem com vida física boa, não é? E depois presta-se, por outro lado, a ficar menos bem para poder... Menos bem ou em risco. Ou em risco. Menos bem, porque ele quando doa, só pode doar a partir do momento que ele é saudável. Portanto, ele quando fez essa doação em vida, era saudável. Deixou de ter essa condição depois a posteriori. Mas quando fez a doação era saudável, porque nunca se foi uma situação desta. E como dizia bem, é realmente um ato de amor aquilo que está a fazer. Aliás, é exatamente isso que tem vindo a doutrina espírita a esclarecer. Vamos pegar aqui neste, que diz exatamente isto, este livro, Dias Gloriosos, que é um livro que é uma psicografia do espírito Joana de Ângeles, feita pelo médium Divaldo Pereira Franco, e tem vários itens, digamos, vários trabalhos, onde vai falar de assuntos, tal como o transplante de órgãos, que falámos aqui, sobre, enfim, outras situações relacionadas do ponto de vista psicológico e físico, muito interessantes, e diz exatamente isso, é que a oportunidade de transplantar, então, nos dias de hoje, auxiliar aquele que está doente e que é vítima de lesões graves e doenças graves, é um pouco o apanágio de um mundo já em regeneração, ou seja, nós já não precisamos sofrer tanto, é o que diz a Joana de Ângeles. Nós, neste momento, já temos a possibilidade, não é? Porque a medicina evoluiu, as investigações cada vez mais vão nos mostrando que há alternativas para podermos tornear a doença, e então, à medida que se evolui, nós também vamos deixando de sofrer tanto, ou seja, com esta possibilidade de que o corpo humano, estando em bom estado, pode ainda, mesmo depois da morte, ou seja, mesmo depois que o espírito se liberta do corpo, o corpo ser aproveitado desta forma tão útil e... Olha, é obviamente que o espiritismo diz-nos que após a morte do corpo, os laços de alguma forma do espírito ao corpo, o espírito liberta-se do corpo, ou seja, não é? É o que diz a doutrina. Obviamente que em algumas circunstâncias a sensação a nível de perispírito é também possível. Imaginemos, o corpo morre, falece, desencarna, o espírito desencarna, mas continua a sentir as sensações do corpo, até porque há relatos de muitos irmãos que partem para o outro lado e que de alguma forma sentem inclusivamente o estarem debaixo da terra, o corpo a apodrecer, a ser comido pelos bichinhos, portanto entrar no seu processo natural de decomposição. Antes de falarmos, de estabelecermos aqui uma ligação à parte dos órgãos, não é? Que terão que ser retirados, quanto tempo, o que é que diz a doutrina? Em quanto tempo mais ou menos demora o espírito a libertar-se do corpo? Olha, é assim, tudo depende da evolução, o que o Espiritismo nos diz depende da evolução do espírito e, ao mesmo tempo, da ligação que tem, ou sensibilidade que tem na ligação à matéria. Porque quanto mais formos ligados à matéria, especialmente aqueles que nem sequer acreditam na vida depois da morte, creem que só existe uma vida, que a morte é o fim, esses mais ficam ligados ao seu corpo físico, andam por ali, estão ali, porque acham que acabou tudo. De repente veem que afinal não acabou. Continuam a ouvir, continuam a ver, continuam a sentir. Exatamente. E quando despertam, têm aquela reação, pelo menos é o que os espíritos lá nos contam, que é meu, o corpo é meu, as coisas são minhas, aquilo que eu deixei é tudo meu. E não querem dar nada a ninguém.
Esta é a reação daqueles que não estão esclarecidos e que ainda estão, digamos assim, numa fase demasiado materialista, não é? Aqueles que já sabem que a verdadeira vida é a vida imortal, é a vida da alma, automaticamente olham para o corpo, veem que o corpo faleceu, não é? Portanto, que já não tem vida e progressivamente desligam-se, alguns até automático. Há registros no livro dos espíritos, de espíritos que acabaram de morrer e passado uma semana já se estão a comunicar, portanto, já completamente esclarecidos relativamente à sua situação enquanto... Por acaso, eu como fiz os meus trabalhos de casa, não é? A pergunta 156 do Livro dos Espíritos, uma das perguntas que foi feita foi precisamente: a alma pode deixar o corpo antes da cessação completa da vida orgânica? E eles relatam que em estados agónicos, portanto aquelas fases terminais muito complicadas, que sim, que há situações em que se mantém ainda o corpo físico com batimento cardíaco, mas que a alma já houve o desprendimento da alma. Relativamente a esta parte... Mas isso também pode ser por questões de processo kármico. O espírito às vezes pode ter necessidade de ficar junto ao corpo e sentir tudo isso. Não é? Aliás... Mas ele aqui aquilo que deu a entender foi que, ao haver este desprendimento, não há precisamente essa sensação da morte em si, e exatamente. Talvez até para o próprio alívio. Nem todos passam por essa situação, mas muitos passam. E daí eu colocar-te a seguinte questão, porque está um pouco enquadrada com aquilo que tu vais dizer e vais explicar precisamente, que eu sei que sim, aquilo que eu te quero perguntar. Imaginemos, existe um desencarne, mas o espírito não teve em vida tempo de dizer se queria ou se não queria doar os órgãos. Os familiares vão fazê-lo. Em Portugal não há essa situação. Há essa situação no Brasil, há essa situação nos Estados Unidos. Mas há, aqui o que e poderá... há para um público para onde nós também Pronto, estamos a falar, que é precisamente por isso em Portugal essa situação não se apoia, porque a nossa legislação implica o princípio da voluntariedade, ou seja, todos nós somos dadores voluntários, ou seja, o facto de ser um decreto-lei não é obrigatório. Porque todos nós também sabemos que, se não quisermos ser dadores, vamos nos restar na renda para não sermos dadores e aí, ok? Não há problema nenhum. No entanto, eu disse assim, não me perguntas para eu te dizer isto, mas é o Registro Nacional de Não Dadores. Agora, eu não sei dizer as letras todas. Já tínhamos combinado essa parte. Agora, eu sei que noutros países acontece precisamente isso. Por exemplo... tem que ser quase como um testamento vital em Portugal nós chamamos de testamento vital, não sei qual é o nome que se dá noutros países, do utente, em que alega se quer ser reanimado, se não quer ser reanimado e se quer ser dador de órgãos. E, por vezes, ele deixa procurações em que o seu familiar poderá exercer essa vontade em sua substituição e poderá não ser a vontade do próprio. Claro. Pronto, é mas essa a situação que tu me estás a perguntar. Não, o caso que eu estou a perguntar nem sequer é se é vontade, se deixou em testamento, se não deixou testamento, ou se não era vontade e depois o familiar veio. A fazê-lo de qualquer forma. Não, ele não tem sequer tempo de deixar em testamento ou dizer se quer, se não quer. E um familiar vem depois dizer que sim, senhora, que permite a doação dos órgãos do ente querido. O que é que acontece? O que é que poderá acontecer a esse espírito? Será que ele vai àquele que recebeu os seus órgãos, poderá persegui-lo? Eu digo isto porque, por exemplo, na Inglaterra, um país onde eu estive a trabalhar, o que tu estavas agora a falar relativamente à reanimação, inclusivamente, é verdade. Só o próprio é que pode. E se o próprio disser não, é não, mesmo para um médico. Para mim, eu achei... Porque é muito complicado para nós. Eu fiquei escandalizado. Porque eu perguntei, inclusivamente, a um médico inglês, claro, é uma questão de deontologia, quer dizer, o que é que ele defende? Defende a vida. Então, o utente entrou em paragem ou uma coisa qualquer e diz que, perentoriamente, não quero ser reanimado. Se entrar em paragem, o que é que o médico vai fazer? É um bocado esquisito. Não reanima. Exato, pois lá não reanima. Eu aqui não sei. Se eu fosse médico, não sei se olhava com esse compromisso. Mas, de qualquer das formas, não fugindo à questão. Olha, eu tentei fazer alguma pesquisa nessa área e lá está, tudo parte daquilo que aquele espírito tem, que relação é que ele tem com a matéria. Okay? Se for uma pessoa materialista, é óbvio que poderá haver
essa sensação, até porque o espírito, quando fizeste a pergunta à Regina, de quanto tempo, não há determinação de tempo, de quanto tempo é que demora o espírito, o perispírito a desligar-se do corpo físico. Depende precisamente desta ligação à matéria. Exato. Que este espírito, que apesar de estar a dar voluntariamente os seus órgãos, tem. E, inclusive, há relatos que dizem que eles podem sentir, e já houve comunicações de espíritos que sentiram, por exemplo, quando lhe tiraram o coração. Mas que depois de lhes terem explicado, eles aceitaram e até ficaram felizes por terem contribuído para ajudar alguém. Que são ajudados pela medicina espiritual, portanto, do outro lado, e que são ajudados nesta fase até para alívio desta dor que eles sentem quase como sendo uma dor física. Portanto, eu acredito que se for um espírito que não tenha dado voluntariamente, que seja muito ligado à matéria, que sim, que possa acontecer, mas isto por esta análise, porque eu não encontrei nada que me diga isso, sim, ok? Sim. Mas pela análise contrária do que eu encontrei, de que como reage o espírito quando é dador voluntário, quando está desprendido da matéria e pela ajuda espiritual que recebe, eu julgo que poderá acontecer. Exato. O contrário, exato. Mas não encontrei evidência nenhuma. Gina, eu aqui duas situações. O espírito não se desligando do corpo, nós sabemos que o espírito muitas vezes fica agarrado ao corpo porque lá está, como diz a Catarina, ou porque é materialista ou porque está muito agarrado à vida, muitas vezes acompanha o próprio corpo. Sim. E nessas situações pode pensar, inclusivamente, não, isso é meu. Está aí para mais alguém que isso é meu e eu não autorizei. Às vezes o espírito pode dizer, eu estou vivo. Olha, porque é que me estão a tirar? Não sei se está para entender, que é um pouco isso que a doutrina também nos diz. A propósito das horas, esqueci-me. Pois. Chico Xavier aqui fala em 72 horas. Fala. Ou seja, bom, mas esclarecendo, o livro está à venda, Pinga Fogo, não sei se vocês viram, já vimos em vídeo, são muitas e muitas horas de vídeo. Ora, para quem não sabe, o Pinga Fogo foi um programa de televisão no Brasil que uniu milhares e milhares de pessoas, para não dizer milhões, a assistir ao vivo, a entrevistarem cerca de 10 horas seguidas, logo no primeiro dia, o Chico Xavier. Com questões de toda a sorte, desde casamento, vida espiritual, mundos habitados e, numa delas, transplante de órgãos. E realmente o que ele fala na questão... Regina, é importante reportar que esse livro é de 1971. 1971. Epá, eu decorei a data porque é a minha data de nascimento. Claro, só podia. E é bom, principalmente no capítulo da área do transplante de órgãos, situarem-se no tempo, ok? Portanto, era quando estava a iniciar-se o transplante de órgãos e analisarem as respostas de Chico, tendo em conta a situação da ciência na altura e a data. Okay? E é muito interessante. Que eu às vezes acho que é importante pôr as coisas no... Claro, até porque ele faz referência a um cientista que tinha feito a primeira experiênciazinha de congelação dos órgãos, não é? A baixa temperatura. E que, portanto, ele ainda estava a tirar os primeiros passos. Seja como for, ele aqui fala em 72 horas, especialmente aquelas pessoas que fazem referência à cremação também, se devem ser cremados, se não devem ser cremados, que influência é que pode ter no espírito. Ora bem, para a doação é quase a mesma resposta, de certa forma. Será que o espírito está perto, se não está perto? Será que ele vai perseguir aquele que lhe levou os órgãos? Bom, é assim, o que dizem a literatura espírita, é o que nos informam os irmãos lá de lá, os espíritos, enfim, mais informados sobre estes assuntos, é que tudo depende, sem dúvida, do pensamento e do sentimento de quem dá e de quem recebe. Porque há outra situação, se calhar não falámos aqui, que é de quem recebe. Porque muitas vezes quem recebe aquele órgão rejeita-o. E outros recebem e as coisas correm maravilhosamente. Então o que é que acontece? Há toda aqui também uma ligação perispiritual. Imaginemos, nós sabemos que temos um perispírito e o nosso corpo perispiritual é quase como uma cópia, não é, do corpo físico. E temos coração e todos aqueles órgãos. Quando há o desencarno, o perispírito acompanha o espírito que deixa o corpo, não é? Mas há um órgão que, nesse entretanto, é retirado. Por isso disseste bem que alguns parece que sentem que lhe tiraram o coração. Porque parte fluídica perispiritual do espírito
que partiu, portanto, que desencarnou, parte é repuxada e é envolvida noutro ser, noutro corpo perispiritual. Então, aquele que recebe tem que, de certa forma, também ter alguma preparação para receber a dádiva em forma de agradecimento, não é? Haver ali um agradecimento, de forma a que possa, aos poucos, também ser aceito pelo seu próprio organismo, parte de que era de outro, não é? Tanto que há relatos da ficção, por exemplo, eu vou ser um bocadinho do que dizem os espíritos, mas na ficção, de que há pessoas que parece que sentem, parece que vivenciam momentos, lembranças, etc. De onde virão essas lembranças? Essas lembranças vêm dos sentimentos e do fluido perispiritual que ligava àquele órgão, não é? Pronto, e também nós sabemos que o corpo que recebe, portanto, o receptor não sabe quem doou, não é? Não sabe, mas quem doou sabe quem é que recebeu, não é? Isto no caso das pessoas que desencarnaram. E é natural que, se tiver esse acesso a essa informação, possa ir de perto. Então, o que é que acontece? Se o receptor é feliz, está grato, se faz uma prece, se diz graças a ele, certamente o espírito mudou condutas, porque é que ele é receptor. Sim, okay? Pois, também é verdade. Temos que ver essa questão. É receptor porque muitas vezes teve condutas que danificaram aquele órgão inicial. Outras vezes é por uma situação só de patologia, mas outras vezes é porque houve condutas que contribuíram a ele vir a parar numa lista de transplantados, ok? Ou seja... Portanto, implica sempre uma mudança de conduta. Pois, sem dúvida. Ou seja, quem recebe o órgão, seja um coração, seja uma córnea, seja células... Não é? De alguma forma tem que agir de que maneira? Já que estamos aqui nesta base de... Não é tem que agir, porque... Ou deve agir de que maneira? É assim, precisamente que nós não temos que dar regras a ninguém, mas é uma segunda oportunidade na vida que lhes estão a dar. Eu acho que tem uma forma... Tem uma forma diferente de agir. Aquilo que há, por exemplo, é claro... que estando nesta associação, nós lemos muitas histórias de relatos de mortes iminentes. Portanto, pessoas que foram reanimadas e depois de virem reanimadas, relatam experiências de quase morte e mudam totalmente a sua conduta de vida. Mudam totalmente a sua conduta de vida, muitos por aquilo que percepcionaram e que viram, muitos mudam totalmente a sua conduta de vida porque pensaram, ok, eu tenho aquilo que provavelmente muita gente adoraria ter, uma segunda oportunidade de limpar a folha e fazer melhor. Estes transplantados passam um pouco por isso. Para os espiritualistas, mas mesmo para estes transplantados, que até podem ser materialistas, é-lhes dada uma nova oportunidade. E se eles foram merecedores de uma nova... O processo de transplante, o processo de estar numa lista de transplante muito tempo, isto é extremamente desgastante para um indivíduo que é doente. Porque, por exemplo, no caso dos hemodializados, eles vão fazer hemodiálise diariamente. Portanto, implica tudo o que isto implica na vida deles. Sim. Automaticamente, isto também já é uma forma de os preparar a que, se eles tiverem o merecimento de ter um órgão que lhes permite ter uma melhor qualidade de vida, eles sabem que há montes de coisas na sua vida que têm que mudar. E muitos até mudam nesta sua atitude menos materialista e passam até a ser mais... Sem dúvida. Claro, mas isso pelo menos é a nossa percepção na saúde. Há relatos disso, é? Aquelas pessoas, não sei, até podemos ver no YouTube relatos de pessoas que estão histórias de estão na lista e que são confrontadas de repente, olha, você precisa de um coração e a partir de agora não pode fazer isto, aquilo, aquilo outro. E realmente torna-nos mais humildes. Já dizem assim, agora já aceito isto de outra maneira, já vem a vida de outra maneira. Muito bem. Imaginemos um caso de um suicida. Há algum benefício para o espírito em ter sido doador voluntário, porque voluntariou-se em vida, lá foi inscrito, inscreveu-se para ser doador, mas de repente alguma coisa aconteceu menos bem e suicidou-se. O facto de doar algum dos seus órgãos, isto é uma pergunta que coloco... É assim, eu vou ser muito sincera. Eu ponho-me à parte disso, à margem, e coloco apenas a questão. É assim, eu acho que é um mérito. O decidires, para já, a partir do momento que tu decides dar alguma coisa que é do teu corpo em vida, para mim já é
um ato de dádiva, um ato de amor pelo próximo, já é querer dizer que tu queres ajudar os outros, ok? Partindo até do princípio que esse suicida até podia ser dador em vida, dador de sangue, dador de medula óssea, podes pôr até estas questões todas, mas não ter conseguido suportar o seu karma e ter resolvido terminar com a sua vida. Eu acho que é na mesma merecedor de auxílio. E acredito que a nível espiritual, como eu defendo e acho que a doutrina o que diz é que todos somos merecedores de ajuda, eu acho que são pontos a favor. Não quer dizer que o seu suicídio não venha, mas são pontos a favor. Sem dúvida. Parece-nos que assim, nem tudo é preto e branco. Nós sabemos. Portanto, a questão do suicídio, há suicídios e suicídios. Não é? Sabemos, por exemplo, a experiência do André Luiz, que psicografou tantos e tantos livros através do médico franciscano Xavier, que ele também, depois do desencarne, descobriu que ele tinha sido um suicida involuntário. No entanto, isso não invalidou que ele fosse um daqueles espíritos que nos veio trazer tanto conhecimento na área da medicina e não só, de tantas outras coisas. Portanto, é assim, ao analisar, por exemplo, esta questão assim, à primeira vista, diremos logo, sem dúvida, então se ainda por cima, ele é certo que a lei de Deus cometeu um ato, não é? Que não deveria ter cometido, não sabemos, e depois temos estas questões, que é que razões levaram a pessoa a cometer determinado ato, não é? E tudo isso tem a ver, por isso é que não se pode dizer assim, olha, há dias estávamos a falar com as crianças sobre a reencarnação, e depois estávamos a falar da lei causa e efeito, e um diz assim, mas eu conheço um que não tem uma mão. Será que na outra vida ele fez isto ou aquilo? Nós nunca sabemos. Não podemos dizer que uma pessoa não tem um braço ou não tem uma mão que matou alguém. Ou que roubou ou que não fez é tão linear assim. Exato. Então, o que é certo é que, sem dúvida, para todos há o auxílio e há algo prontos a valorizar o que é feito pelo bem dos outros, não é? Portanto, órgãos artificiais, o que falar sobre isso, Catarina? Olha, nós... Transplante, obviamente, de órgãos artificiais. Cada vez mais nós estamos a fazer, quando falamos aqui na doação, às vezes esquecemos sempre das células do cordão umbilical. E as células do cordão umbilical já é passível de sermos dadores de, ou seja, em vez de fazermos criopreservação individual para os nossos filhos, fazemos criopreservação num banco nacional em Portugal, que é de uso universal. Mas isso já é normal? Já é normal. Já fazemos nas maternidades. O casal diz que quer ser dador de células estaminais e mesenquimais e nós fazemos as colheitas para o Banco Nacional e o Banco Nacional está a funcionar muito bem. Portanto, eu acredito que através destas células, através do desenvolvimento, que é uma área de desenvolvimento em potência, o que nós pretendemos com estas células mesenquimais é, por exemplo, daqui a uns tempos, fazer com que elas venham a quase tratar ou a levar o medicamento ao sítio onde nós queremos. Estás a ver? A investigação está muito por aqui. Eu também acredito que na parte dos órgãos artificiais, de futuro, a gente tenha uma máquina que faça uma impressão de um coração, que faça uma impressão a 3D de um rim, e que a gente deixe de precisar de utilizar órgãos humanos. Apesar que não me faz diferença nenhuma, porque até já fazemos isso com as válvulas, com algumas válvulas cardíacas, pronto. Mas não me faz diferença nenhuma entre se eu um dia precisasse ter um órgão de uma outra pessoa ou ter um órgão que fosse... Até porque, de alguma forma, é matéria. É matéria, percebes? Olha, eu acho que... Relativamente às questões dos órgãos artificiais, a benesse, o benefício que aí advém é porque, por outro lado, nós sabemos que há muito comércio de órgãos humanos. Sim, isso é assustador. E esse comércio que há, de mesmo pessoas, há uns anos que se houve casos e relatos de pessoas que adormecem, quando acordam não têm órgãos internos, não é? Umas sobrevivem, outras não sobrevivem. Isso é um comércio. Isso não se passa muito a nível europeu, mas sim em alguns países asiáticos é uma prática frequente, inclusive é de venderem órgãos. Pois. A própria pessoa vende um rim, exato. Portanto, em vida, e isto é visto como uma transação.
Sim, por aí, sim, E há era aqueles capaz de acabar um pouco este comércio Exato, de portanto, órgãos, acho que com isso seria, sim, isso vem beneficiar um bocadinho e acabar com essas situações, não é? Porque há uma certa insegurança por parte das pessoas quando se fala que de repente saem à noite e pode acontecer isto ou aquilo, porque ao que sei e ouço dizer, os órgãos são pagos a peso de ouro, muitos deles, não é? Então, lá está, é a evolução. À medida que a gente evolui espiritualmente, não é? Também vai evoluindo tudo o resto, e a tecnologia é para nos trazer qualidade de vida também, que merecemos. Exatamente, até porque de alguma forma a matéria é matéria, o corpo é matéria e o espírito necessita apenas do corpo para poder evoluir e seguir o seu caminho lá está, na evolução. Na evolução. Mais considerações que queiram deixar relativamente a esta situação, Catarina? Algum conselho que queiras deixar aos nossos telespectadores relativamente realmente à doação de órgãos? Eu sei que é uma questão muito própria. Pronto. Eu sou honesto, eu neste momento ainda não sei se quererei ser, eu não faço a mínima ideia. Olha, eu sou-te muito sincera, como eu te honestamente, disse. eu acho que sim, desde que os meus órgãos estejam em condições, pelo menos para tal. Pronto, olha, eu já não sirvo para nada, ok? Já nem para peças. Mas eu não posso doar okay. por ti, não é? Pronto, eu como te disse, era dadora em vida, de medula óssea. Tive que deixar de ser dadora em vida de medula óssea, e o motivo de eu ser dadora de medula óssea deve-se a um menino chamado João, que tinha uma leucemia. E conforme esta é a minha história, é a história de, para aí, quase 99% dos profissionais de saúde. Nós todos temos um João na vida em que, como nós sabemos que a possibilidade da histocompatibilidade é quanto maior for o banco de dadores vivos, maior é a probabilidade desta histocompatibilidade ser mais possível. Portanto, eu aconselho todas as pessoas que possam, que queiram, a serem dadores em vida de medula óssea. Aos pais que vão ter os seus filhos, se puderem e se quiserem, a serem dadores de células mesenquimais e estaminais, porque se não querem criopreservar para o seu próprio filho, porque efetivamente é um processo dispendioso, pelo menos coloquem-nas num banco nacional que será de acesso a todos os portugueses, inclusive a eles próprios, se precisarem. Quanto à doação pós-mortem, é assim, honestamente, a gente já não vai precisar disto para nada. Peço imensa desculpa, é mesmo assim. Já não vamos precisar disto para nada. Se puder ser útil a preservar a vida de outros, é óbvio que só vai receber quem tiver no seu karma receber. Exatamente, e perpetuar tal e qual, e perpetuar, e muitas vezes pode ser rejeitado. Portanto, não, acho que todos deveríamos ser, conforme diz a lei, dadores. Eu essa parte, infelizmente, também já não a poderei fazer, mas estava perfeitamente voluntária a fazê-la. Regina, que diz o espiritismo, ou o que é que tu aconselhas? Eu, na sequência, eu não tive um João, mas houve uma dada altura que fui ao Hospital Santo António, e oferecer-me para doar sangue, só para dar sangue. E disseram-me logo à partida que não podia, por causa dos meus índices de hemoglobina, que infelizmente estou sempre anémica. Mesmo quando estou normal, estou sempre com anemia. E depois, a partir daí, também já nem pensei em mais nada. Mas uma coisa é certa, eu desconhecia, só soube depois a falar com a Catarina, eu pensei que quando morresse, se eu não dissesse nada, é que os meus órgãos podiam ir para qualquer uma. Não, eu tenho mesmo que informar, e então vou tratar de informar, porque seja para um transplante, seja para estudo médico, por exemplo, porque nem sempre em todas as condições eles são aceitos, não é? Porque têm que estar em determinadas temperaturas, em determinada situação. Eu posso morrer debaixo de uma coisa qualquer e não ter condição. Nós só fazemos, o transplante só é efetuado, a colheita de órgãos, isto é mesmo uma colheita de órgãos. O transplante é uma situação a posteriori. Mas a colheita dos órgãos só é feita em atividade circulatória de alguns. Mas, por exemplo, córneas, pele, pode ir até
48 a 72 horas. Portanto, pronto. é mais Ok. à longa. Muito bem. Então tudo que depende usem do tudo. tipo de órgão. Ora, meninas, se me permitem tratá-las assim, obrigado, Catarina. Sempre. Iremos contar contigo seguramente em E eu futuros- estudarei o que em me futuros mandares. em futuros programas. Regina, Ok. nós cá estaremos. Muito obrigada. Até para a Na próxima próxima. semana eu vou deixar também a minha opinião, se é que me permitem. Realmente nós devemos ser dadores, porque não devemos ter medo de alguma forma pensarmos que depois de desencarnarmos podermos sentir o ser-nos retirado esse mesmo órgão, porque só passaremos por isso se realmente estiver no nosso karma, ou seja, se precisarmos mesmo de passar por isso, se merecermos sentir. Obviamente que se calhar é mais importante nós sermos mesmo esses dadores e permitirmos que outros espíritos possam, de alguma forma, se eles também merecerem, continuarem a sua vida, porque não com a nossa ajuda. Ora, vamos terminar o programa sem antes falarmos sobre dois acontecimentos. Um deles vai acontecer nos dias 16 e 17 de maio, em Londres. Vai ser o 3º Congresso Espírita Britânico e que vai contar com a presença de Haroldo Dutra, Rossandro Klinge, Florencio Anton, o Dr. Peter Fenwick, Vanessa Anceloni, entre muitos outros. Portanto, em Londres, o 3º Congresso Espírita Britânico, nos dias 16 e 17 de maio. As inscrições devem ser feitas no site da BUSS, BUSS, e podem fazê-lo através do www.buss.org.uk. Aqui, por Viseu e na Asteve, como já falámos no nosso último programa, no dia 29 de fevereiro vai decorrer, então, o 2º encontro de educadores espíritas, entre as 9h30 e as 16h30, e é dirigido a todos aqueles que se interessam pela educação espírita. Como também referimos, irá ser feito um convite personalizado para todas as associações, penso que será assim, não é, Regina? Sim, exatamente. Iremos fazer uma mail-list precisamente para tentarmos juntar o maior número de pessoas para falarmos sobre a educação, que não tem a ver só com os meninos que frequentam os centros espíritas, mas também tem a ver com as escolas, para quem é professor, tem a ver com as nossas casas, com os nossos filhos. É muito importante. O do ano passado, o primeiro correu muito bem, este segundo irá correr ainda melhor. Portanto, já sabe, dia 29 de fevereiro, não esqueça, aqui na Asteve, poderá fazer a sua inscrição, mesmo que não receba esse mesmo convite, poderá fazer a sua inscrição, e deve, através do que acontece no Centro Espírita, irá passar em rodapé, como sempre, ou de vez em quando, o nosso e-mail acontece no Centro Espírita@gmail.com, assim é que é. Poderão fazê-lo também através da nossa página no Facebook, do Acontece no Centro Espírita, através da TV Espírita, através do Facebook, da Asteve, da TV Espírita. Temos muita forma de poderem chegar até nós, ou mesmo através do YouTube. Ficamos por aqui. Hoje, esta quarta-feira, com um programa que eu acho que foi especial, como todos são. Esperamos por si na próxima semana, à mesma hora, às 9h em ponto, aqui, na sua TV Espírita. Muito obrigado, muito boa noite, muita paz.